Fala pessoal, tô aqui para comentar com vocês um pouquinho sobre o Ansible, que é uma ferramenta aí de infraestrutura por código bem interessante, tá? Nós temos algumas, né? Eu particularmente gosto muito do Terraform, só que o Ansible ele vai ter uma particularidade ali, quando você já tem o teu ambiente realizado o deploy dele, feito, pronto, você consegue fazer uma gestão um pouco mais além do Terraform, né? Nós temos alguns aí concorrentes, que é o Chef, o Puppet, tá? Mas particularmente eu vou falar do Ansible. Por quê? Porque o Ansible ele tem uma facilidade ali de instalação, tá? Ele não requer client instalado, então na verdade ele funciona com um client específico, então você vai ter uma máquina, um host ali que você vai ter o Ansible e você vai se conectar nos seus servidores para fazer o quê? Atualização de pacote, instalação, enfim, gestão do teu ambiente. E é esse lab que a gente vai montar aqui hoje. Eu não quero falar muito sobre o Ansible em si, não vou entrar muito no detalhe. Mas uma coisa interessante do Ansible, o que eu vou falar é montar um ambiente, um cenário para estudo. Então você vai ver na internet aí muitos labs, aí muitos materiais de estudo, na verdade, explicando como que usa o Ansible, para que ele serve, como que monta os arquivos de configuração. Eu particularmente eu vou especificar hoje num laboratório, para que você possa desenvolver o teu estudo, brincar aí, montar os seus arquivos de configuração, justamente para poder estudar, tá? Então vou focar nisso aqui hoje. Então tem alguns aí, tem o Chef, o Puppet, né? O Ansible, o SouthStack. Ele tem uma facilidade aqui, a gente vê que ele é fácil, né? Ele é mais a linguagem, ele é escalável, ele tem interoperabilidade, funciona com SSH e é isso que a gente vai focar aqui hoje nesse cara aqui, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui com vocês esse repositório, tá? Que eu subi de Ansible. Só que, por exemplo, eu estou usando o Windows. Então, no Windows, o que eu preciso ter para montar esse lab? Eu preciso ter o Git. O Git é o protocolo para a gente se conectar nos versionadores aí no GitLab, Bitbucket, GitHub, o que você preferir, tá? Nesse caso aqui eu estou usando o GitLab. Então, você precisa ter o protocolo do Git para poder dar um Git clone ali, baixar esse repositório. O WSL, que no caso eu tenho aqui o WSL instalado aqui na minha máquina, ó, WSL list, eu já tenho até alguns sistemas operacionais aqui rodando, ó. Eu tenho o Ubuntu 20.04 e o que é o WSL? O WSL é um core para virtualização dentro do Windows, tá? Então ele é a base para você instalar o Docker e a base para você instalar outros sistemas operacionais dentro do seu Windows aí, tá? Então você vai precisar instalar o WSL, fácil, tá? Você vai dar um WSL install no PowerShell e depois você vai entrar na loja da Microsoft e instalar o Ubuntu. Aí você pode instalar o Ubuntu 22.04, tem o Kali ali, né? Então se eu der tá vendo que o meu tá padrão aqui é o 20.04, se eu der um WSL aqui, eu já me logo eu já logo aqui no meu Ubuntu, ó. Tá? Então já estou no meu Ubuntu aqui. Se eu corta. Então aqui eu consigo usar no meu WSL um outro sistema operacional, tá? Então no passo a passo aqui, o que a gente vai ter, tá? Dentro desse cara aqui, eu preciso ter isso aqui instalado. Você pode entrar na loja, você vai ter que ter o engine do Docker instalado, tá? Então você vai ter que instalar esse carinha aqui, ó, o Docker, para você poder subir o container, tá? Então, dentro desse repositório aqui, o que eu tenho dentro desse repositório? Eu tenho um arquivo chamado Dockerfile, tá? Eu subo um CentOS aqui, desse cara, tá? Então, o CentOS é a base do Red Hat 7, ok? Eu dou um update, instalo o SSH, exponho a porta 22, ok? E fico executando ele ali. Dou um comando para que o container não caia, tá? Então, basicamente, a gente sobe esse cara aí, cria uma imagem com o Dockerfile. Então, como que eu crio essa imagem, tá? Eu vou rodar esse comando aqui, ó, Docker build, eu clono esse repositório, tá?
Então eu já tenho ele clonado aqui já, git clone. E como que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, clone, https, você vai dar um git clone e o repositório, ok? E ele já vai baixar aí para tua máquina. Esse repositório está público, ele vai baixar aí esse repositório para tua máquina, perfeito? Aí o que você vai fazer? Você vai rodar esses comandos aqui, ó. Esse comando ele vai ler o arquivo Dockerfile, esse arquivo Dockerfile aqui, ó, e ele vai criar a imagem. Então ele vai fazer um build dessa imagem. Eu estou dando o nome da imagem de CentOS.local, tá? Então ele vai começar a fazer a criação dessa imagem aí na minha máquina. Ele vai compilar, ele vai buildar essa imagem local. Ele vai levar alguns minutinhos aqui. Foi aqui que eu estava com ele instalado. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos rodar esse comando docker build na imagem, dando o nome da imagem como CentOS.local e um ponto no final, tá? Não pode esquecer desse ponto no final aqui, porque senão ele não builda. Então, na sua máquina pode ser que ele demore um pouquinho mais, né? Eu vou dar um docker image ls. Então ele está aqui a minha imagem. Então eu já tinha ela aqui, essa imagem, tá? Ela está aqui, ó. E agora eu vou subir essa imagem, vou dar um docker run. Um ponto muito importante. Como eu estou executando no meu WSL, ele vai concorrer às portas ali. Então, se eu subir um container na porta 22, expor essa porta 22, o segundo container eu não vou conseguir conectar nele, porque eu já tenho uma porta exposta, tá? Então, para não gerar concorrência, eu vou expor aqui na porta 2222, tá? Então, docker run, eu vou dar o nome aqui dessa imagem, desse container de CentOS Server A. Vou expor a porta 22. Lembra que no meu arquivo aqui, ó, do Dockerfile, eu estou expondo a porta 22? Estou permitindo que alguém se conecte no meu container ou ela libere o acesso na porta 22. Então, eu vou expor essa porta na minha máquina, né? Ele vai fazer um mapeamento da 22 da minha máquina para 22 da 2222 para 22 do container, tá? E aí que imagem que ele vai pegar? Ele vai pegar CentOS.local. Então vou rodar aqui esse comando para ele subir essa imagem. Então subiu. Então se eu dar um docker container ls, eu estou rodando lá CentOS, o nome, o server A, com a imagem CentOS.local, expondo a porta 22, conectando na 22 do container, perfeito? Vou executar o mesmo comando aqui para o segundo servidor, o server B. Então agora eu estou com dois containers, tá? Docker container ls. Tenho dois containers aqui. Se eu vier aqui também na minha engine aqui do Docker, eu consigo ver esses dois carinhas, tá? Qual que é o próximo passo? Então aqui a gente terminou, tá? O próximo passo é a gente conectar aqui no nosso WSL. Clona também o repositório no seu WSL, porque a gente vai precisar dessa pastinha aqui, ó, da pasta Ansible, tá? Mas antes a gente vai precisar configurar ainda mais algumas coisas aqui. No WSL,
dentro do seu Ubuntu, aí no caso, né, que eu dei o exemplo aqui, você vai entrar nesse arquivo de configuração, tá? Por quê? A gente vai precisar parametrizar o SSH para quando eu der um SSH server A, eu já conecte aqui, ó, nele, sem precisar digitar a porta 2222, né, sem precisar fazer nenhuma customização. O usuário Ansible ainda não tem, nós vamos criá-lo agora, tá? Mas faz essa configuração, tá aí, ó, ele tá listando o que você tem que fazer, né, de configuração. Então dá um VI aí, 2 pontos, salva, né, cola essas linhas, 2 pontos, W para salvar, Q para sair. No meu caso aqui, eu preciso dar um sudo, porque eu não estou como root, beleza? Então tá aqui, agora eu consigo dar um WQ para sair e salvar, ok? Agora, quando eu der um SSH, vou conectar como root server A, ele já vai logar no meu container ali, tá? Sem eu precisar digitar a porta, dar um "-p2222". Ele vai conectar liso aí, direto, perfeito? A senha, lá no arquivo de configuração aqui, ó, do Dockerfile, eu passei uma senha, welcome1, perfeito? Então nós vamos usar essa senha para conectar aqui nesse cara. Então, estou logado dentro do container, tá? Estou aqui com o Kubernetes na cabeça. O que a gente vai fazer agora? Eu loguei, ó, SSH, tá? Eu vou setar o hostname. Hostname, eu vou adicionar o usuário Ansible. Adicionei, eu vou criar uma senha. Posso dar um passwd Ansible aqui, tá? Ou eu posso fazer um echo aqui, Ansible 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar o sudoers para esse usuário Ansible. Então, o que é o sudoers? Ele vai ter permissão, privilégios. Eu estou escalando o privilégio no sistema operacional. Então, estou falando aqui que o usuário Ansible não vai pedir senha. Ele vai poder dar um sudo para qualquer comando, qualquer diretório, para tudo, tá? Ele não vai pedir a senha. E por fim, eu vou dar um chmod nesse cara aqui, que ele vai criar esse arquivo, né, Ansible aqui dentro do sudoers. E eu tenho que dar um chmod 0440 nesse cara. Então o server A está feito. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento no server B. Então SSH server B. Lembra que a senha é welcome1. Do usuário root. Então vou configurar aqui, ó, hostname server B, add user Ansible, echo na senha, e eu vou dar um cat aqui. Deixa eu copiar ele daqui. Beleza, acho que deu erro aqui. Deixa eu dar um clear aqui. Beleza, adicionado. E eu vou dar um chmod no arquivo que a gente acabou de criar do sudoers. Ambiente configurado, tá? Agora eu posso dar um SSH server A. Eu posso fazer isso, tá? Mas eu tenho que fazer um outro passo ainda, que eu tenho que copiar a minha chave de SSH para esse servidor. Então no seu WSL, no seu Ubuntu, roda esse comando aqui, SSH keygen, eu já rodei no meu. Ele vai gerar a tua chave de criptografia, e aí a gente vai copiar agora para dentro dos hosts desses dois containers aí, que a gente vai chamar de servers. Nós vamos copiar nossa chave pública para se conectar no servidor sem precisar digitar senha, perfeito? Então estou copiando, quando você vai digitar o SSH keygen lá, ele vai gerar esse arquivo aqui, ó, vai gerenciar a chave privada e a chave pública. Nós estamos copiando a nossa chave pública para dentro desse host. A gente colocou a senha dele como 1, 2, 3, 4, 5, 6, perfeito? Tá lá, tá copiado. A gente vai fazer o mesmo procedimento para o server B. Estou copiando a minha chave pública para dentro desse host. Dessa forma eu posso me conectar nele sem precisar digitar senha, perfeito?
que aí é o próximo passo aqui, ó, que a gente vai fazer. Isso é muito importante para o Ansible, para que a gente não tenha que ficar expondo senhas nos nossos códigos ali, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pronto, agora eu já consigo fazer isso aqui, ó. SSH server A. E eu logo nesse servidor com permissão de root, sem precisar, né? Eu consigo escalar o privilégio, então estou aqui dentro dele. Quer ver? Eu vou fazer isso aqui, ó, sudo systemctl. Vamos ver se tem aqui um pacote. Status HTTPD. Então, ele não achou o serviço. O que nós vamos fazer agora, tá? Dentro da nossa pasta Ansible, dá um clear aqui. Eu tenho alguns manifestos aqui de YAML, tá? Então, eu tenho aqui o meu arquivo de inventário, que eu tenho só server A e server B, e quando eu mencionar servers, serão os dois, perfeito? Então, tem o meu inventory, e eu tenho aqui um arquivo que é a instalação do firewall e o HTTPD. Então, eu vou fazer isso aqui, ó, Ansible. Lógico que dentro do meu Linux aqui, eu também instalei o pacote do Ansible, tá? Então, eu vou dar um Ansible Playbook e install, nesse manifesto aqui, install HTTPD firewall e nesse instalador aqui, nesse pacote de instalação do HTTPD e do firewall. A gente vai ver o que tem nesse arquivo aí já, tá? Mas ele, o que ele vai fazer? Ele vai se conectar nos dois servidores e ele vai fazer a instalação. Deixa eu abrir um outro repositório aqui, WSL, enquanto ele vai instalando ali. Vamos logar lá, home, Rodrigo, GitLab, Ansible, Curse, Ansible. Vou dar um clear aqui enquanto ele está fazendo a instalação. Eu vou dar um cat no install HTTPD. Então, o que ele vai fazer? Para todos os hosts, eu vou instalar o HTTPD1, porque é um Red Hat, e o firewall.d, perfeito? Então, ele está aqui fazendo a instalação nesses dois hosts, na versão latest, tá? Isso aqui para fazer gestão de pacotes é muito interessante. Você consegue, dentro do teu ambiente, quando você tem muitos servidores, listar os servidores que estão com vulnerabilidade em algum pacote CVE, por exemplo, e você consegue instalar, atualizar, fazer a configuração de um serviço. Por exemplo, eu posso instalar o HTTPD aqui e customizar a instalação desse HTTPD, tudo de um único host. Eu consigo gerenciar todos os servidores através desses manifestos, esses arquivos YAML. Isso ajuda muito na gestão, na segurança, porque você consegue criar usuário, apagar usuário, listar usuários, assim, a infinidade de comandos é muito, tá? Então o Ansible te ajuda nessa centralização dessa gestão, né? O Terraform vai criar a infraestrutura. O Ansible, você vai gerir o que tem nessa infraestrutura. Então um complementa o outro ali. Então ele já fez aqui, ó, no server A. Lembra que a gente não tinha, então se eu logar aqui, ó, não tinha instalado o HTTPD? Esse cara aqui, por enquanto, ele só instalou, ele não fez mais nada. Bem simples esse manifesto, tá? Então, vou logar aqui no meu server A. Então, eu vou dar aqui sudo systemctl status, já apareceu, tá? HTTPD não está startado. Legal? Eu tenho um outro manifesto aqui, que é o Start HTTPD Playbook. Olha o que ele faz, ele já é um pouco mais completo. Todos os hosts, eu vou verificar se o pacote está presente, eu vou copiar um arquivo index.html para dentro desse diretório, eu vou dar um restart no HTTPD e eu vou dar um enable no serviço, eu vou habilitar. E eu vou entrar no firewall e vou habilitar a porta 80.
Então ele já é mais completo esse cara. Então mesmo esquema, ó, Ansible traço playbook start httpd playbook. Então ele vai fazer todas essas etapas aqui de criar, de copiar o arquivo. Então aqui dentro desse diretório, ó, enquanto ele está fazendo lá, vou dar um ls, eu tenho um index.html, poderia colocar dentro de um diretório, tá? O que ele vai fazer? Ele vai copiar para o /var www HTML, tá? E ele vai startar esse serviço e vai deixar ele como ativo. Então, num caso de um servidor mesmo, ao reiniciar esse servidor, o serviço já estaria ativo e você conseguiria gerenciar até o firewall desses servidores, a segurança ali, habilitando a porta 80 para conexão, tá? E esse aí foi uma explicação de como você usar o Ansible, que vai te ajudar muito aí nesse processo de gerenciar o teu ambiente, que vai facilitar a tua administração centralizada aí dos teus servidores, instalação de pacote e tudo mais. Tá bom? Espero que você tenha gostado, que você usufrua bastante desse laboratório aí, ó. Quando eu entrar aqui, por exemplo, server A ou server B, se eu der um systemctl agora, status, ó, httpd rodando. Vamos lá, lembra do arquivo teste? Vou entrar aqui no server B. Se a gente entrar no /var www, o arquivo vai estar lá, o nosso arquivo de teste. Se nós dermos um cur também, então /var www html, ó, cat index, tá aqui o arquivo de teste. Se eu der um cur localhost, ele já trouxe, já carregou ali o meu HTTP. Perfeito? Espero que você usufrua bastante desse lab aí, que ele tenha te ajudado, tá bom? Valeu! Depois comenta aí como que foi a tua experiência com o Ansible e as brincadeiras que você conseguiu desenvolver aí, até com os arquivos de exemplo que eu coloquei dentro do repositório. Um abraço!